Saudações, eu sou o professor Emerson Cassiano e o que é esse tal de NPK? Por que devemos adubar as nossas plantas para que elas se desenvolvam bem, saudáveis e floridas? É sobre isso que nós vamos falar hoje e vamos esclarecer tudo sobre os componentes aí dos adubos que vocês andam utilizando nas suas rosas do deserto. Mas antes de partir aqui para o nosso vídeo de hoje, eu quero fazer um convite muito especial para você que está assistindo. Na verdade, não é um convite, é um desafio. Sim, no período agora de 5 a 12 de julho, eu vou estar promovendo um evento 100% online, 100% gratuito, onde você poderá aprender aí ao longo de uma semana inteira tudo o que precisa saber para cultivar suas rosas do deserto belas, floridas e saudáveis aí na sua casa. O evento vai se chamar Desafio Rosas do Deserto e a ideia justamente é desafiar você a conseguir superar as suas dificuldades no cultivo, a conseguir finalmente aí cultivar uma rosa do deserto como um verdadeiro profissional. Nesse evento eu vou passar todos os conteúdos que são necessários para você ter sucesso aí nessa jornada com as rosas do deserto e finalmente aí parar de se frustrar perdendo plantas, ou aquelas plantas que não produzem flores, ou aquelas plantas ali que de repente não ficam tão bonitas como aquelas que você costuma ver na internet. O evento vai ser de 5 a 12 de julho agora, então se você quer aprender tudo nessa jornada de conhecimento comigo, se inscreve. Vai aqui na descrição desse vídeo que vai ter o link para você se inscrever. Aproveita que ao se inscrever você entre para o grupo VIP do WhatsApp, que lá nesse grupo do WhatsApp eu estou enviando aí todos os conteúdos relacionados ao evento, sobre as aulas e alguns conteúdos exclusivos também para todos os inscritos que já estão lá. Eu desafio você a parar de se frustrar com esse cultivo, a parar de perder plantas para apodrecimento. Eu desafio você aí a conseguir cultivar aquela rosa do deserto tão sonhada, com aquele aspecto vistoso, com aquele caudex robusto, com aquela copa bem fechada, bem linda, cheia de flores. Eu desafio você a fazer tudo isso e para te ajudar a vencer esse desafio, se inscreve. Eu te vejo lá no Desafio Rosas do Deserto. Vai aqui no link na descrição desse vídeo e a gente se vê de 5 a 12 de julho. Todo mundo que inicia uma jornada no cultivo de rosas do deserto, no cultivo de plantas em geral, se depara aí com a famosa sigla NPK. Mas afinal, professor, o que significa NPK? Por que nós temos que jogar esse tal de NPK no substrato das nossas plantas? Por que devemos fazer essa adubação? Bom, a gente sabe que as plantas elas já encontram um bom aporte de nutrientes no próprio substrato que você coloca lá no vaso da sua plantinha. Só que com o tempo, com o passar do tempo, a planta ela começa a sugar esses nutrientes e esses nutrientes eles vão acabando no substrato, eles vão esgotando. E a gente precisa repor esses nutrientes para que a sua planta consiga ter alimento constantemente. Sim, a adubação é como se você estivesse ali alimentando as suas plantas. Não adianta simplesmente regar. E a gente sabe que as plantas realizam fotossíntese. Ah, professor, eu aprendi lá no ensino médio, na escola, que as plantas realizam fotossíntese e produzem o seu próprio alimento. Mas não é bem assim. O que elas produzem na fotossíntese são os açúcares, os carboidratos que ela também precisa e precisa muito para sobreviver e se manter saudável. Só que para ela fazer a fotossíntese e tudo mais que ela faz no seu metabolismo, ela precisa de uma série de sais minerais. Os minerais que estão justamente no substrato e que vão esgotando, e esses minerais você vai repondo através da adubação. E esses minerais que as plantas utilizam no seu metabolismo, eles são divididos em dois grandes grupos. São os macronutrientes e os micronutrientes. Os macronutrientes são aqueles minerais que a planta precisa em grande quantidade, então são os principais. E os micronutrientes são aqueles que a planta precisa em quantidades pequenas, em quantidades menores. E o NPK é justamente a sigla dos 3 macronutrientes que a planta precisa aí no seu desenvolvimento, que não podem faltar de jeito nenhum. O N corresponde ao nitrogênio, o P corresponde ao fósforo e o K corresponde ao potássio. Cada um desses nutrientes vai ter uma função primordial no desenvolvimento das suas plantas. Então vamos conhecer um pouco o que é que esses nutrientes fazem aí nas nossas rosas do deserto e plantas em geral também. Começando pelo primeiro componente do NPK, o N, o nitrogênio. O nitrogênio, gente, ele é um componente essencial de proteínas, que são moléculas que existem ali dentro das células da planta, que basicamente são responsáveis por processos ali metabólicos
que fazem com que a sua planta consiga se desenvolver bem. O nitrogênio ele entra na composição dessas proteínas e ele também é importantíssimo para o crescimento da parte vegetativa da sua planta. O que seria a parte vegetativa? Tudo que não está relacionado com a reprodução, ou seja, raízes, caudex, os galhos, as folhas, tudo isso aí vai se desenvolver mais quando você tem aporte de nitrogênio ali na adubação. Os galhos vão ganhar comprimento, as folhas vão ganhar em tamanho, as folhas vão ficar mais verdes, aquele verde escuro, bem forte. Quando aquela folha está aparentemente ali bem saudável, é quando ela está bem nutrida de nitrogênio. E a carência de nitrogênio justamente vai fazer com que suas plantas percam as folhas, ou essas folhas vão ficando ali pálidas, um verde amarelado. Isso é um bom sinal aí de déficit de nitrogênio. E essa carência de nitrogênio também causa um crescimento ali mais lento. Tá? Então, se você quer, por exemplo, fazer a sua planta brotar mais rápido depois de uma poda, ou quer fazer aqueles galhos aí que estão pequenininhos cresçam em comprimento, o nitrogênio é que vai estimular a sua planta a desenvolver essas estruturas. Um outro componente aí fundamental para as nossas plantas, para nossas rosas do deserto, é o fósforo, que corresponde à letra P. O fósforo está ligado com a capacidade da planta de armazenar e produzir energia, ou seja, muito importante. E ele vai estimular também a sua rosa do deserto, por exemplo, a produzir flores e também a conseguir manter e desenvolver bem as suas vagens, os seus frutos das rosas do deserto, que são as vagens que são produzidas após aí a polinização. O fósforo também estimula o enraizamento. Então é um componente aí, como vocês já viram, que é importantíssimo. Então, se você quer, por exemplo, que a sua rosa do deserto produza flores, é preciso que você utilize um adubo mais rico em fósforo. O númerozinho do meio lá do NPK tem que ser maior para estimular a floração aí nas suas rosas do deserto. E se a sua rosa do deserto está produzindo vagens, você conseguiu fazer uma polinização, continua também com essa adubação rica em fósforo, que ela vai aí garantir uma boa formação ali das sementes, os embriões que estão sendo gestados ali dentro das sementes, e a gente sabe que as vagens das rosas do deserto podem produzir centenas de embriões, e isso aí requer muita energia da planta. Então você não pode vacilar na adubação nesse período aí de jeito nenhum. A carência de fósforo ela pode causar também um crescimento mais retardado na sua planta e também não vai ter uma floração abundante ou não vai ter floração de jeito nenhum. Então o fósforo ele realmente é importantíssimo para a gente ter aí os principais atributos que a gente busca na rosa do deserto, que são as flores. E o terceiro componente do NPK é a letra K, que corresponde ao potássio. O potássio ele é um componente fundamental para fornecer uma certa resistência à sua planta, sim, para que ela fique forte, resistente a pragas e às intempéries do ambiente. Então, se você quer manter uma planta saudável, florida ali, com as suas vagens sendo produzidas também, sempre priorize ali o fósforo e o potássio associado ao fósforo, mantendo ali a sua planta com o caudex gordinho e forte. O potássio ainda está ligado ao uso eficiente da água que é absorvida ali pelas raízes. Então ele é muito fortemente ligado ao engordamento do caudex. Então se você quer estimular o caudex da sua rosa do deserto a ficar gordinho desde o período de mudinha ali, não pode faltar potássio aí nas suas plantas. E se você quer preparar as suas rosas do deserto para o período de chuva, por exemplo, que é aquele período onde nós temos aí uma maior predisposição à ocorrência de pragas, você deve caprichar na adubação em potássio para que a sua planta entre nesse período aí fortalecida. E uma planta forte aí com a adubação em dia, as pragas muitas vezes não conseguem se instalar. Além do NPK, que são esses macronutrientes principais, existe um outro macronutriente secundário que é o cálcio, que é importantíssimo também para as suas rosas do deserto. O cálcio ele é importante porque ele é um elemento estrutural, ele entra ali na formação da parede celular, então todas as partes da planta têm células e as células vegetais têm parede celular e lá está o cálcio ali fazendo parte daquela estrutura. Então o cálcio ele é muito importante também para manter a resistência da sua planta, para que a sua planta tenha seus tecidos mais resistentes contra pragas também, por exemplo. E a boa formação das estruturas da planta também está ligada muito fortemente ao cálcio. Uma planta deficiente em cálcio ela pode ter folhas deformadas, pode ter flores deformadas, às vezes com as pétalas descoladas ou pétalas faltando, geralmente está ligada com o cálcio.
Muitas vezes, quando as suas plantas são atacadas por determinadas pragas como cochonilhas, as cochonilhas são um indicativo de que está faltando cálcio na adubação das suas plantas. E além disso, o cálcio é um ótimo regulador do pH do substrato. Se o substrato estiver muito ácido, o cálcio pode entrar ali estabilizando esse pH, o que é ótimo também para as nossas rosas do deserto. E além de tudo isso, o cálcio também ainda é importante na germinação do grão de pólen e na formação do tubo polínico. Então, se você gosta de fazer polinização para produzir as sementes aí das suas rosas do deserto, saiba que para você ter sucesso nesse procedimento, não pode faltar cálcio para suas plantas, porque o grão de pólen só consegue germinar de maneira eficiente e formar o tubo polínico, que é por onde passam os gametas que vão fazer a fecundação e formar as suas tão desejadas sementes. É preciso que haja um bom aporte de cálcio aí na adubação. Esses são os macronutrientes que a gente encontra nos adubos que a gente utiliza aí nas nossas rosas do deserto. São aqueles nutrientes, como eu falei, que são necessários em grandes quantidades, mas não são os únicos nutrientes que as nossas plantas precisam. Elas precisam também dos micronutrientes. Os micronutrientes são aqueles minerais que são necessários em pequenas quantidades, mas também são fundamentais, e sem eles a sua planta também não vai conseguir se desenvolver bem nem formar suas estruturas adequadamente. E quais são esses micronutrientes que a planta precisa? São eles: o boro, o cloro, o cobre, o ferro, o manganês, o molibdênio, o níquel e o zinco. Todos esses minerais aí são necessários em pequenas quantidades nas plantas, mesmo assim eles não deixam de ser importantes para o bom desenvolvimento, e geralmente eles estão presentes nesses adubos que a gente utiliza aí nas nossas rosas do deserto. Então, além da composição de NPK, que são aqueles 3 números que geralmente a gente vê ali nas nossas rosas do deserto, quando o primeiro número é maior, ele tem uma maior proporção de nitrogênio, quando é o segundo número maior, o número do meio, ele tem uma maior proporção de fósforo, quando é o terceiro número maior ali, a gente tem uma maior proporção de potássio. Então você deve regular aí, escolher o adubo adequado para aquele estágio de desenvolvimento aí da sua rosa do deserto. E geralmente nesses adubos nós temos também os micronutrientes lá, que também são tão importantes. E é isso, eu acho fundamental que vocês conheçam os minerais e não saiam simplesmente jogando aí adubo nas suas plantas sem saber exatamente o que é que você está colocando ali. É fundamental que você conheça a função deles, pelo menos os principais, e é por isso que eu fiz esse vídeo para você hoje. Espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Não deixe de clicar aí no botão de se inscrever, curta e compartilhe à vontade esse vídeo. Também me siga no Instagram, que eu estou lá também compartilhando dicas diariamente. E a gente se vê então aí no Desafio Rosas do Deserto. Vai ali no link aqui embaixo na descrição, clica lá depois do vídeo, se inscreve e a gente se vê de 5 a 12 de julho nesse evento que vai ser online e gratuito para você. Até o próximo vídeo, um forte abraço. Tchau, tchau.